Eu vou falar rapidamente sobre os desafios que as empresas estão tendo com os empregados afastados nessa pandemia, já que muitas delas usam, seja das medidas alternativas, e como que ela vai recepcionar esses empregados. Então a live de hoje é para falar sobre isso. O pessoal está entrando, boa noite a vocês. Eu já destaquei aqui, eu pretendo ser breve na live de hoje. Inclusive, eu separei o assunto em 4 tópicos para ficar mais fácil. O primeiro tópico está relacionado a os afastamentos que não decorrem do Covid. No segundo tópico, nós vamos falar, boa noite, gente, dos afastamentos que decorrem do Covid. No terceiro tópico, vamos falar dos riscos do reconhecimento dessa doença como ocupacional. E, finalmente, vamos fechar com as medidas preventivas, tá? Recapitulando aqui, então, para vocês que estão entrando agora, nós vamos falar nessa live de 4 tópicos essenciais, começando primeiro pelo afastamento, que não é decorrente do Covid, o afastamento que é decorrente do Covid, quando há o reconhecimento da doença ocupacional, o que pode ser feito, e as medidas preventivas, tá? Hoje vamos ter uma live rápida, porque tá bastante frio aqui em São Paulo, e se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a esse tema, podem já deixar aqui embaixo, que eu vou procurar responder, tá? Vou esperar. Hoje a live ia ser conjunta, mas não vai ser, então, enfim. Eu assumi um compromisso com vocês, então eu não posso deixar de falhar, né? Às vezes que eu prometi fazer uma live e não fiz, foi motivo de doença. Então, eu vim aqui, eu falei, eu tenho que falar o que eu preparei, porque certamente eu posso ajudar alguém que está assistindo nesse momento, né? Então, sem delongas, então, eu já quero começar a falar do primeiro tópico que eu preparei aqui, que é o quê? O afastamento dos empregados que não estão com Covid. E o que vai acontecer com esses... Eles vão ter que se submeter, né, à perícia do INSS se o afastamento for maior que 15 dias. Não muda nada, praticamente, relacionado a esses afastamentos que não são Covid. Boa noite, obrigada pela presença, gente. Tá? Então, a partir do 16º dia, ele vai ter que se afastar perante o INSS, e aí existe, né, essa questão que é dificultosa do segurado conseguir marcar a perícia, porque o INSS não está atendendo presencialmente. Só que, com relação à empresa, ela tem que... O empregado tem um atestado maior do que 15 dias, ela vai pagar os 15 dias e ela pode providenciar o agendamento desse empregado, que é o máximo que ela pode fazer nesse momento, né? Prestar essa assistência para que ele possa fazer o pedido lá do auxílio-doença e aguardar o resultado, né? É certo que existem outras circunstâncias relacionadas por exemplo, ao limbo e tudo mais, mas nesse primeiro momento a empresa ela fica um pouco amarrada. Então, uma vez que o médico do trabalho atesta que aquela pessoa continua incapacitada, o próximo passo é encaminhar de fato para o INSS, né? E aí nós temos eu até fiz alguns slides dessa live de hoje, e eu vou disponibilizar lá no Telegram, tá? Então você que me acompanha e participa do Telegram, entra lá e que eu vou disponibilizar esses slides dessa live para ficar mais fácil para vocês. O segundo ponto está relacionado, inclusive, ainda dentro desse primeiro ponto, o governo federal, ele vetou, né, o presidente, o trecho da lei que dispensava a apresentação do atestado médico. Isso faz com que o empregado, para que ele tenha esse direito do afastamento, ele precisa apresentar um atestado, tá? Ele não está livre de não apresentar. Estou doente, ele tem que fazer uma teleconsulta. Hoje os médicos estão atendendo em teleconsulta. Então o empregado precisa fazer esse atendimento médico e o médico vai atestar se ele está ou não apto para o trabalho. O segundo ponto está relacionado aos afastamentos com Covid, né, e seus reflexos no contrato de trabalho. Primeiramente, é importante destacar que o afastamento ele pode se dar por duas razões: o afastamento ocupacional,
quando ele está relacionado a acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, e os afastamentos não ocupacionais. Esses são decorrentes de eventos que não decorrem da atividade, doenças degenerativas, por exemplo. Aí nós temos a polêmica situação da medida provisória 927, que o STF se pronunciou acerca dela, suspendendo o artigo 29, que falava que os casos de contaminação de Covid não seriam considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Então, nesse caso, a lei já trouxe, de certa forma, essa redação um pouco até complicada, porque não é possível dizer se há nexo ou não por uma mera afirmação. Doutora Helenise, obrigada pela presença. É necessário que haja uma averiguação, mas nesse ponto eu até enxergo uma outra situação, porque primeiro a gente tem que entender o que é nexo. O nexo é o quê? A relação entre a causa e efeito da doença com a origem da doença. Então, ou seja, o resultado. Então, os empregados que, ao realizar suas atividades e tiverem contato com pessoas contaminadas com Covid, tem-se que, sim, em decorrente do trabalho ou em decorrência deste, há possibilidade de enquadramento do nexo causal. Porque a jurisprudência, ela entende, tem a conotação indúbio pro operário, ou seja, para o operário, né, em benefício deste. Então, essa presunção, ela existe em favor do empregado. Só que nós temos um ponto que não pode ser deixado de mencionar, que o Covid, ele pode ser enquadrado como uma doença endêmica. E sendo assim, o que acontece? Na Lei de Benefício, a Lei 8.213, traz lá que não são doenças do trabalho, as degenerativas, etárias e endêmicas, que como o mundo inteiro está vivenciando essa situação de Covid, e aí já haveria uma saída para as empresas nesse sentido, delas contestarem o nexo eventualmente reconhecido no processo, porque pode se enquadrar como uma doença endêmica, que eu já estou trazendo até um ponto diferenciado. O terceiro ponto aqui desse tema específico são os riscos, então, do reconhecimento da natureza ocupacional do Covid, porque o empregado vai ter estabilidade, a empresa vai ter que pagar FGTS e pagar outros benefícios inerentes ao contrato de trabalho ou aos instrumentos coletivos, inclusive. Então, recapitulando rapidamente essa questão, se o empregado for atestado o nexo de causalidade, o que acontece? Alguém está pedindo para participar. Se for atestado o nexo de causalidade, a empresa pode contestar ou recorrer desse nexo, inclusive com essa defesa, falando que o Covid é uma doença endêmica, né? E por ser assim, ela está excluída no rol lá de doenças que são ocupacionais ou equiparadas ao trabalho. E, finalmente, as medidas preventivas. Quais são as medidas preventivas? A empresa, ela não vai responder, inclusive eu vi em muitos sites que a manchete era: o STF declara que o Covid é ocupacional, e não é bem assim, tá? Existe a necessidade de uma prova de que foi em decorrência do trabalho, e mais do que isso, o juiz vai ter que valorar todas as condições. Se foi observado o princípio da precaução, por exemplo, na proteção do meio ambiente de trabalho, se a empresa seguiu as orientações da OMS, se foi realizado treinamentos individuais conforme as NRs, se a empresa atendeu às determinações da Lei 13.979 de 2020, que fala sobre o Covid, e se a empresa adotou todas as normas EPIs, EPCs de redução de riscos do trabalho. Inclusive tem um material muito bom da Secretaria do Trabalho, que eu disponibilizei, salvo engano, no Telegram, tá? Se você entrar lá, tem vários materiais. E ele traz um monte de medidas que as empresas podem adotar para evitar a contaminação dos seus empregados, tá bom? Então, esses são alguns pontos que eu quis trazer relacionados a essa questão. E como eu falei no início da live, eu assumi o compromisso de trazer aqui essas orientações acerca desse tema. E eu não poderia deixar de vir aqui, nem que fosse 10 minutos, como foi aqui, para explicar para vocês esse contexto, tá? E eu vou deixar a live salva para quem não conseguiu assistir, porque agora tem mais de 50 lives
ao vivo. E aí, se vocês tiverem dúvidas acerca desse tema, eu fico à disposição, tá, gente? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço a vocês pela presença, por terem passado por aqui. Um forte abraço.